Olá pessoal, eu vou tentar compartilhar com vocês, a visão de um brasileiro que está no exterior sobre o que anda acontecendo no Brasil, sobre os assuntos mais recentes, pertinente às movimentações, às manifestações dos brasileiros patriotas, né, que estão ocorrendo em todo o país e que culminaram nesse final de semana, com o acesso desses patriotas à Praça dos Três Poderes, ao Congresso Nacional. E esse tipo de assunto, tem sido muito veiculado, não só no Brasil, também como no exterior, sendo que muitas vezes, o pano de fundo de toda essa questão não é muito explicada, quer seja pelos meios de comunicação, quer seja por pessoas, digamos, no YouTube, nos seus muitos comentários. Nem sempre eles deixam claro por que essas pessoas estão na rua, por que os brasileiros, sempre considerados tão ordeiros, tão pacíficos, estão se movimentando, estão colocando, digamos assim, os seus anseios para que todos possam saber, que eles não estão satisfeitos com uma determinada situação. E é exatamente essa determinada situação que me parece que não é muitas vezes esclarecida, nos muitos comentários que eu ouço. O fato, no meu modo de ver, que está mobilizando as pessoas a se manifestarem das mais variadas formas, sempre preponderando um modo ordeiro, um modo pacífico, um modo constitucional, é o resultado das eleições. O resultado das eleições brasileiras, até o presente momento e até onde eu sei, não foi um resultado transparente. Não foi um resultado que aparentemente reflete o sentimento da maioria. E por que não foi um resultado transparente? Não foi um resultado transparente porque foi um resultado auditado e todas as auditorias colocaram dúvidas sobre a segurança do processo. Colocaram dúvidas sobre, até que ponto o resultado que foi, digamos assim, deferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, de fato é um resultado no qual você não teria dúvidas em expressar que ele reflete a vontade popular, que ele reflete o voto da maioria dos brasileiros. Tanto é que nas auditorias que foram feitas sempre ficou essa dúvida, dizendo que haveria necessidade de uma maior investigação sobre o resultado do processo para que se pudesse dizer efetivamente que o atual candidato ganhou a eleição, que ele é o soberano, que ele obteve da maioria dos brasileiros o seu voto de uma forma democrática, de uma forma transparente. Então, uma vez que a população não obteve por parte daqueles que conduzem o processo eleitoral a confirmação, a transparência de que o resultado da eleição espelha o anseio da maioria da população brasileira, as pessoas, num gesto de indignação, estão nas ruas, estão diante dos quartéis, estão se manifestando de forma a serem ouvidas. E isso significa que, certamente, nós estamos diante de poderes constituídos que não estão sendo capazes de catalisar essa insatisfação ou de transformar essa insatisfação numa investigação séria para se saber se a população de fato tem razão. Ou seja, o judiciário não está atuando de uma forma condizente, o executivo não está atuando de uma forma condizente, o legislativo não está atuando de uma forma condizente. E é dito na Constituição do Brasil que todo poder emana do povo. Mas como todo poder emana do povo, se a vontade popular não está sendo respeitada, se a vontade popular não está sendo levada devidamente em consideração? Daí as pessoas se sentem na obrigação de saírem às ruas, de se manifestarem, de demonstrarem a sua insatisfação. É evidente que dentro da própria Constituição e todo o arcabouço, jurídico do país, existem as formas lícitas de se manifestar. Só que nós também temos que admitir que às vezes as situações chegam a um ponto
que não dá para que você esteja plenamente dentro da lei. E quando você fala em manifestações populares de milhares ou de milhões de pessoas, como é que você vai garantir que esse processo vai se dar sem que alguns ovos sejam quebrados, sem que algumas coisas não sejam devidamente observadas? Eu acho muito difícil. Mas o que não é justo, o que não é lícito, é você dizer que pelo fato de alguns ovos serem quebrados, que o movimento não é justo, que o movimento não é pacífico, ou que as pessoas são terroristas, ou que as pessoas são desordeiras. Não, eu acho que está havendo uma inversão nesse tipo de discurso. Que quando você diz que as pessoas não são ordeiras ou que as pessoas são terroristas, você está esquecendo do fato principal, que é a motivação. O que as levou a estarem nesse estado? O que as levou a irem para as ruas? O que as levou a se manifestarem de uma forma tão contundente, se não é, certamente, a indignação delas para com os poderes constituídos que não estão considerando que o povo é o verdadeiro dono do poder, que todo poder emana do povo e deve ser exercido em nome do povo. E se o povo se mostra insatisfeito, o mínimo que se pode esperar dos poderes constituídos é que eles se reúnam e avaliem por que o povo está insatisfeito. Tem razão de ser? Se justifica? Isso é uma forma democrática e isso é uma forma, digamos, responsável de atuação. Não é responsável dizer, se uma vez que você tem algum tipo de protesto, que ele não ocorre exatamente dentro das linhas da Constituição, que ele é irresponsável, que ele é terrorista, que ele é golpista, que ele... Sabe, todo esse tipo de discurso que nós cansamos de ouvir, principalmente da chamada oposição. Quando os esquerdistas se reúnem para protestar de alguma forma, e muitas vezes quebrando, depredando, destruindo, né? Aparecem muitos, dizem, não, mas são os movimentos populares, eles estão no exercício do seu direito. Mas por que que quando o outro lado, em tese, está buscando também o exercício do seu direito, eles são chamados de terroristas, eles são chamados de golpistas, né? Se de repente decreta, né, uma forma de intervenção, e aí você tem a Força Nacional, né, no sentido de combater essas pessoas, como se elas não fossem trabalhadoras, como se não fossem mães, pais, filhos, netos, que têm um conjunto de valores a defender, e nesse caso específico, para mim é muito claro, o que se está querendo é defender um conjunto de valores que nós recebemos dos nossos ancestrais, e é esse mesmo conjunto de valores que nós queremos deixar para os nossos descendentes. Que valores são esses? São valores de justiça, são valores de liberdade, são valores de respeito às tradições familiares, são valores do seu direito de credo, são valores do seu direito de ir e vir. Coisas essas que, pelas notícias que chegam para a gente aqui no exterior, estão em risco no Brasil. O direito de ir e vir, o direito de você acreditar no seu culto religioso, no seu Deus. Isso está em jogo. O seu direito de expressar a sua opinião, de não concordar com um determinado aspecto, seja desse político, seja daquele político, seja desse elemento do judiciário, daquele elemento do judiciário, não importa. O nosso direito de expressar na condição de cidadãos, no momento em que nós estamos exercendo esse direito, porque trabalhamos, porque somos pessoas responsáveis, porque contribuímos para o desenvolvimento do país, isso não pode ser cerceado, isso não pode ficar à mercê do julgamento de meia dúzia de burocratas, sejam eles de que poder for. Então nós estamos lutando por um Brasil onde todos tenham o direito de se expressar independentemente da sua coloração ideológica, seja você de direita, seja você de esquerda, seja você de centro, não importa. A liberdade é um valor inegociável, todos nós sabemos disso, e eu acho que nesse momento as pessoas estão na rua conscientes disso. A liberdade é um valor que não se negocia. Se quebraram prédios, ou se quebraram vidros, ou se quebraram, seja lá que for, coisas materiais, isso não tem a menor importância dentro desse contexto, né?
porque o importante são os valores das pessoas. Os valores não podem ser quebrados. As coisas que a minha ancestralidade sempre acreditou, confiou e fez com que nós chegássemos até aqui, precisa ser respeitado. Isso é um valor, isso é inegociável. Bens materiais, coisas materiais que indevidamente, vamos reforçar aqui, possam ter sido destruídas, elas podem ser refeitas sem nenhum tipo de problema, e refeita com os nossos recursos, com o dinheiro dos nossos impostos. Então, onde é que está o grande problema, o grande mal disso? O grande mal está em não se respeitar, né, o pleito popular, em não se respeitar a vontade popular. O grande mal está em não se acolher aquilo que é primordial na democracia, né? A expressão da vontade da maioria. E nesse exato momento, volto a dizer, o ponto parece muito simples. A eleição foi justa, a eleição foi limpa, o eleito foi de fato escolhido pela maioria. Então, que os responsáveis pelo processo eleitoral comprovem que de fato a eleição foi limpa. Comprove que o processo primou pela lisura, que os votos recebidos pelo candidato que foi empossado, de fato, é o voto da maioria da população brasileira. E aí eu tenho certeza que essa população, que é pacífica, que é ordeira, irá parar de se movimentar, irá aceitar essa situação. Certamente ela não vai aceitar a subversão dos seus valores, mas ela vai democraticamente entender que dentro de um determinado período, digamos, né, que são os 4 anos de governo, ela terá que aceitar uma outra expressão que não corresponde aos seus valores, mas porque essa expressão foi honestamente confirmada pelas urnas. Então, o que eu vejo nesse momento é que nós temos que apoiar as pessoas que estão nas ruas, sim, porque elas não estão lutando apenas por elas lutam por cada um de nós, elas lutam por todos no planeta Terra, por todos aqueles que estão tendo os seus direitos desconsiderados, por todos aqueles que estão tendo a sua liberdade cerceada. É evidente, devemos procurar lutar com as melhores armas e dentro da lei, sim, mas precisamos perceber até que ponto o nosso oponente age dentro da lei. Não podem existir 2 leis. Uma lei para quem manda e uma lei para quem obedece. Uma lei para quem é dono de poder e outra lei para quem não é dono de poder. A lei tem que ser uma só. A justiça tem que ser uma só. Se algo está injusto e fora da lei, que seja julgado dentro dos trâmites da lei, mas que seja julgado igualmente para todas as partes. Afinal de contas, aí não se trata de ser de direita ou de ser de esquerda. Se trata de uma questão de cidadania. O cidadão tem que passar por todos os trâmites da lei para que ele seja considerado culpado ou não, seja lá do que for. Para que ele seja considerado dessa forma ou de outra. Mas nós não podemos ter privilegiados. Nós não podemos ter donos da lei e os outros a quem nós impomos a lei. A lei é uma só, a Constituição é uma só, o Brasil é um só. Os brasileiros são um conjunto de pessoas que querem expressar o seu amor a Deus, a sua crença em Jesus, a sua crença em religiosa, seja ele católico, seja ele protestante, seja ele umbandista, não importa. Ele quer ter o seu direito de ir e vir. Ele quer ter o seu direito de trabalhar. Ele quer ter o seu direito de pensar no futuro. E certamente ele não pode se submeter a quem quer, de alguma forma, e normalmente de uma forma violenta e muitas vezes até de uma forma mentirosa, cerceá-lo do seu direito. Isso não é justo, isso não é democrático, isso não pode ser apoiado por quem quer que seja. E uma coisa que eu acho muito triste é nós percebermos que a nossa mídia, né, que já fez tantos serviços positivos para o Brasil, parece que nesse momento resolveu calar-se diante da voz do povo. Como se o povo fosse inconsequente, como se o povo não soubesse o porquê está se manifestando, como se fosse o povo um grupo, como é dito algumas vezes, de bolsonaristas. Não são bolsonaristas, são brasileiros. Brasileiros que têm direito.
brasileiros que estão apelando para a justiça, brasileiros que estão apelando até para as forças militares, no sentido de que a ordem seja restabelecida. Não a ordem que eles querem, mas a ordem que seja efetivamente democrática, a ordem que reflita a vontade da maioria. E é isso, gente. Essa é minha visão, a visão de alguém que está no exterior. Parabéns, brasileiros, parabéns, patriotas. Vocês, volto a dizer, não estão lutando apenas pelos brasileiros. Vocês estão lutando por todos os homens, por todas as mulheres que têm sonho, que querem ter o seu direito de ir e vir, que querem ter o direito de saber o que compete e o que não competem a eles fazeres, com base nos seus valores, com base nos seus aprendizados, com base em toda a herança da sua ancestralidade. Mais uma vez, parabéns, continuem na sua luta, tentando, dentro do possível, trilhar o máximo dentro dos caminhos da justiça, dentro da fé em Deus e dentro dessa confiança que o brasileiro sempre teve de que tudo vai dar certo e com toda certeza, com muita fé em Deus, com muita ordem, tudo irá dar certo. Um grande abraço, valeu, tchau.